Paz do Senhor Jesus, eu tenho algo revelador para compartilhar com vocês, amém? Então é muito meu é um testemunho que eu vivenciei e superei com a ajuda da Trindade Santa, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Eu quero falar aqui, amém, de superação. Eu quero falar aqui de vencer as batalhas conjugais. Amém? Em nome de Jesus, eu queria compartilhar com você, meu amado irmão, o Evangelho de Jesus, que quem escreveu foi Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Em cima desse texto, Jesus ensinando para os discípulos, amém, acerca do significado de separação diante de todos os judeus e diante de todos os escribas e fariseus que vinham tentar a Jesus acerca das leis, trazendo ensinamentos e leis estabelecidas por os profetas. Os fariseus e os escribas sempre tentaram Jesus em sua passagem para tentar trazer uma confusão na mente daqueles a quem Jesus ensinava. Só que ninguém pode, amém, achar que pode enganar o Senhor Jesus. Diante disso, eu tenho um testemunho para poder te contar acerca da minha vida conjugal. E eu queria falar sobre brigas, eu quero falar aqui sobre discussões, quero falar aqui sobre troca de tanto verbalmente como fisicamente. As brigas eram constantes em minha vida. Porém, diante disso, o Senhor Jesus nos proporciona oportunidades. Oportunidades essas que só conseguimos enxergar se verdadeiramente queremos andar com Cristo. Não adianta acharmos que vamos conseguir vencer a nossa carne sem a ajuda da Trindade, sem a ajuda de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ambos são um só Deus. Mas sem a ajuda de Jesus, a gente não consegue fazer nada. Então, eu vivi a minha vida assim. Quando eu conheci a minha esposa, eu sempre fui tranquilo, fui calmo, sabe? E diante dessa calmaria, o inimigo fez de tudo para tentar mudar o meu temperamento, mudar o meu linguajar, o meu falar. E diante de tudo isso, eu sempre fui tranquilo no explicar, no conversar. Eu nunca fui de discutir, de arrumar contenda. Quando eu conheci a minha esposa, era mais diálogo, sabe? Porque eu sempre acreditei que discutir ou arrumar contenda não iria resolver. Que a base de uma conversa, de um diálogo, a gente conseguiria explicar ou passar aquilo que era necessário fazer para mudar a forma que eu estava vivendo. Só que durante muitos meses, quase um ano, depois que eu conheci ela, eu fui vivendo e ela vivia totalmente o oposto daquilo que eu apresentei para ela. E diante de tudo isso, acarretou que certa feita o diabo se apresentou para mim, e aqui é tantas coisas, amado, que eu vou tentar simplificar para tentar te fazer entender que somente com Jesus a gente consegue vencer. E o diabo, certa feita, dentro do quarto dela, diante de alguns amigos, aconteceu uma situação
que eu fiquei envergonhado, aonde ela gritou comigo. E no momento que ela gritou na frente de todos, eu me senti envergonhado como homem. E o diabo falou no meu ouvido assim: até quando você ficará ou vai se sujeitar a este papel? Muda a história. E verdadeiramente ela verá e dará valor a você, se você deixar de ser esse cara bonzinho para se tornar um cara diferente. Eu dei ouvido para ele na hora que eu estava afastado da presença do Senhor. E eu saí daquele quarto já com outra mente, com outro pensamento. E comecei a parar de dar valor, comecei a parar de dar carinho, de dar atenção, de dar amor. Porque aquela seta, ela veio para mudar o meu sentimento. Ela veio para mudar a minha visão, o meu posicionamento. Sempre o amei, como até hoje eu amo ela. Mas naquele momento, o meu amor estava sendo confrontado pela minha carne. A Bíblia diz, amado, se o meu espírito estiver mais forte, o Espírito do Senhor estiver em mim, me corrigindo, eu vou conseguir vencer a minha carne e as tentações que o diabo, através da minha carne, me fará cair. Mas se a minha carne ela estiver fortalecida, o diabo, quando me tentaram me induzir aos erros, eu não vou conseguir renunciar, porque o Espírito do Senhor está distante de mim. E é por esse motivo que devemos ser fiel ao Senhor, fiel à sua palavra, ser obedientes à sua voz. Quando o Senhor nos chama para obediência, devemos obedecer ao Senhor em tudo, amados, para que não haja brecha para o inimigo entrar de novo. Também você com certeza deve conhecer algum casal cristão que é bênção na igreja, mas quando está dentro de casa, é briga, é discussão, é contenda. E se o Espírito do Senhor estiver em nós, se o fruto do Espírito do Senhor estiver em nós, que se há o Espírito, há o fruto do Espírito. Amém? Então, se há o fruto, que há vários itens em um só, a mansidão, longanimidade, temperança, domínio próprio, ele faz com que a gente consiga ser uma pessoa diferente e não dar mau testemunho, que as pessoas nos observam, principalmente como casais cristãos. Diante de tudo isso, eu saí daquele quarto, comecei a beber. Saí daquele quarto, comecei a sair para as noitadas. Chegava altas horas em casa. E, amados, não adianta. Existe uma coisa chamada lei da semeadura. Não vos engane. Tudo que você semear, tudo que você plantar, certamente você vai colher. Certamente voltará para você aquilo que você fizer para o seu próximo. Seja quem for, principalmente conjugal, que você que está assistindo esse vídeo pode estar vivendo uma situação aprisionado pelo diabo, ocultamente, fazendo algo que você está enganando a você mesmo. Satanás conseguiu te fazer cair, te conduziu aos erros, ao pecado. E talvez você está me vendo nesse vídeo, está entrelaçado ao pecado, entrelaçado ao adultério, entrelaçado à fornicação. Você está enrolado por alguma coisa que Satanás te conseguiu convencer a fazer. Mas ainda há esperança para a árvore cortada. Se o Senhor te permitiu com vida até hoje, conserte, amado. Conserte aquilo que Satanás tentou destruir. Traz de volta, faz voltar a vida para aquilo que está morto no seu casamento, na sua vida conjugal. Porque o Senhor Jesus, ele não se alegra, não se agrada quando há uma divisão ou separação em uma vida conjugal.
Porque você vai perceber que um primeiro projeto lindo que o Senhor criou na terra, projeto esse chamado família. Você não é obrigado a concordar comigo, mas eu acredito que muita gente vai concordar. Que esse projeto que Deus criou é da família que se nasce tudo que se inicia no seu ministério. Vem de uma bela família, vem de uma família estruturada, vem de uma família que aos olhos mundanos não tem mais jeito. Mas quando Jesus entra no meio dessa vida conjugal, no meio dessa família, tudo se transforma. Foi assim comigo. Escute. Quando eu comecei a fazer tudo que desagradava ao Senhor, e a ela também, ela já diminuiu, porque ela começou a colher tudo aquilo que ela fazia para mim. E claro, que tem algumas coisas que ela não fazia comigo, como sair para noitada, como ficar bebendo com os amigos. Era mais humilhação. Mas como a gente dá brecha para o maligno, aquilo que volta para nós não é a gente que escolhe. No mundo espiritual, acontecem coisas que você jamais irá entender, mas sim sentir diante daquilo que você não quer passar. Ninguém deseja isso para ninguém. Mas antes de não querer passar, temos que observar aquilo que estamos plantando. Então, diante daquilo que ela plantou, eu fui percebendo que a minha mudança, a forma de que eu estava vivendo, era exatamente do jeito que ela semeou. Talvez ela colheu 7 vezes mais daquilo que ela semeou. Porque eu mudei muito. Eu passei a ser um cara agressivo, coisa que eu não era, e ela sempre foi agressiva quando eu conheci ela. Passei a ser um cara beberrão, eu nunca fui de beber assim tanto. Eu passei a ser um cara ignorante, tudo que você pode imaginar de ruim. E com isso tudo, todas as vezes que eu tinha que sair de casa, tinha uma discussão acarretada de uma briga. E essas brigas, ela era tantas físicas como verbais. A minha vida, irmão, tava um pandemônio. A minha vida tava virada de cabeça para baixo. Então, são escolhas que a gente faz que, se a gente pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente, amados. Mas como conselho, né, principalmente para as pessoas que querem o nosso bem, aos nossos olhos, cegamente pelo diabo, não são bons. Porque eu recebi alguns conselhos. Não assim, amados, do jeito que eu esperava, sabe? Mas o Senhor me dava sinais que eu estava no caminho errado, que eu precisava mudar. Um cristão fala isso para uma pessoa ímpia, a Bíblia que diz, amado, ainda que essa palavra seja forte, é ímpio, é descrente, amém? Ainda que a pessoa seja descrente, não serve a Deus, não serve ao Senhor Jesus, não acredite, pelo fato da sua cegueira espiritual. Eu era assim, irmão, cego. Eu tinha plena consciência de uma coisa, e como está escrito em Mateus, capítulo 6 e 7, vai falar acerca da morada, explicando que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo e que esses 7 demônios, que se a gente aceitar o Senhor e se afastar, vem 7 demônios piores daqueles que já estavam. Interessante falar sobre isso é que se vem 7 demônios piores, é porque já existem 7 demônios para nos tentar. É a Bíblia que diz isso, não sou eu, amados. Você pode procurar, amém? E diante de tudo aquilo que eu vivi, certa feita um homem de Deus, em um culto que eu fui, olhou para mim e disse assim: eu vejo uma turbulência muito grande na vida conjugal de vocês. É necessário que vocês se voltem para Jesus, aceite como o único e suficiente salvador da vida de vocês, para que algumas coisas mudem na vida de vocês. E
essas palavras entrou por um ouvido e saiu pelo outro, que a gente não se reconciliando com o Senhor. Por conta disso tudo, as coisas pioraram cada vez mais. Eu quero compartilhar uma das brigas. Certa feita, toda vez que eu me arrumava para sair, me rasgava, ela me puxava, tentava rasgar minhas camisas para que eu não saísse. Só que o que me fazia sair de casa eram as brigas em excesso, as discussões em excesso. Isso não fazia com que eu me sentisse bem dentro do lar. Aí é uma dica para as varoas. Se você tem o hábito, varoa, de discutir muito ou falar muito no ouvido do seu marido, você está guerreando da forma errada. Se queres guerrear da forma certa, a Bíblia nos ensina que a luta não é contra carne nem sangue, mas principados e potestades. Se você observar, talvez que o seu marido, ele não está de acordo com a palavra de Deus, a sua guerra não é contra ele. A sua guerra é contra principado e potestade. Então não use a sua língua, não use a sua boca, usa o seu joelho, usa a oração. E essa foi a ferramenta que me mudou. Essa foi a ferramenta que funcionou com a minha esposa. Essa foi a ferramenta que me transformou. Então entenda isso, amém? Recebe se você quiser realmente ver a transformação de Deus em sua vida, tá, varoa? Então, por ter muita briga dentro de casa, eu não queria ficar em casa e saía para beber com os amigos. É claro que não é todos os homens iguais. Existem muitos homens que arrumam outros motivos, ou casais que vivem outros motivos para sair de casa. Mas o principal, real motivo, compartilha aí se você vive desse jeito. Eu queria que você compartilhasse com o seu comentário, amém? Comente nesse vídeo se você vive isso, amém? E a única pessoa que tem que ser envergonhada, quero que fique bem claro, é Satanás. Ele vai ter que sair da sua vida conjugal, ele vai ter que sair da sua vida familiar, ele vai ter que abandonar o seu casamento, porque ele pertence ao Senhor Jesus. Eu não me vejo com nenhuma outra pessoa do meu lado, se não for a minha esposa, aquela que Deus me deu. Eu não vejo nenhuma outra mulher do meu lado que não seja a minha esposa. Quero viver ao lado dela, para a vinda do Senhor para nós ou para a nossa ida para Ele. Eu quero acreditar que esse vídeo ele vai alcançar muitas vidas, muitos casais. Mas para isso acontecer com esse testemunho, você precisa compartilhar com alguém que está vivendo isso. Você precisa compartilhar com alguém que está passando por isso. E para mais vídeos assim, eu te peço que curta, que comente e que compartilha. Se inscreve no canal, amém? Que eu tenho muita coisa para dividir com vocês. Se inscreve no canal. Eu peço que vocês possam ativar o sininho para que todas as vezes que eu trazer algo do céu para sua vida, possa chegar aí no seu celular para você poder ser edificado por tudo aquilo que o Senhor me usará para trazer para sua vida. Continuando, amados. Quando as brigas aconteciam e que ela começava a me puxar, uma vez um homem sentou do outro lado, no vizinho, porque observou as brigas. Era demais, amados. Era algo difícil até de te explicar, porque foi piorando cada vez mais. E ela arranhava todo o meu rosto de uma forma que parecia que eu tinha brigado com um gato, só para mim não sair de casa. Mas teve uma vez que eu dei uma cabeçada nela e o nariz dela espirrou sangue longe. Eu confesso, os amados, que mesmo estando afastado do Senhor, quando eu estava andando na rua
eu me arrependi severamente daquilo. Só que quando a gente não tem o Espírito de Deus em nossa vida, a gente só tem os demônios nos usando. Os demônios nos usando. E a gente faz coisas que depois que a gente faz, o demônio sai e fica só você com o arrependimento daquilo que aconteceu. E isso tem guardado e cravado comigo até hoje. Ficou uma marca, né, irmãos? Em mim. A minha esposa já me perdoou. E diante de tudo aquilo que a gente já viveu, nós nos perdoamos. E eu estou compartilhando isso com os irmãos, que eu sei que muitos casais que vivem assim. Eu sei que o Satanás usa muitas pessoas que vivem desse jeito aqui que eu estou falando, ou piores. Que pode puxar arma, puxar faca, bater na cara, dar soco, pontapé. Olha, amados, é triste. Mas é difícil de falar, porque eu me emociono muito quando eu lembro dessas coisas. Porque antes de eu ir conhecer a minha esposa, eu morava com a minha prima na época. E a minha prima, morava eu, minha prima, ela já era separada do seu esposo. E tinha os 2 filhos dela, que a gente morava junto, eu tomava conta, praticamente era o considerado irmão mais velho deles. E eles eram muito apegados a mim. Quando eles ficaram sabendo que eu ia ir embora, sair da casa deles para poder ir para um outro estado, que foi onde eu conheci a minha esposa, eles sentiram muito e começaram a igreja. E nisso que eles começaram a igreja, eles iam com uma campanha, os 2 juntos. Um tinha 6 anos, ou 7, e o outro tinha 9, ou 10, uma coisa assim. E eles iam junto para as campanhas, para mim não ir embora, para Deus arrumar emprego para mim. E glória. E certa feita, quando eu estava próximo de acontecer, de eu ir embora, como se fosse assim, um dia ou 2 dias anterior, o meu primo, que é um casal, um primo e uma prima, os 2 irmãos, ele chegou em casa chorando e soluçando. Eu fui falar com ele, preocupado, fui no culto, o que aconteceu? Por que tu tá chorando? Ele soluçando disse: Tiago, Deus falou pra mim que você não vai ficar aqui, mas que pra onde você vai pode ser diferente, mas você precisa aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Eu não aceitei e piorei tudo, irmãos. Fiz com que meu cônjuge sofresse, fiz com que minha esposa sofresse, porque conheci ela, começamos a namorar, mas foi só sofrimento, irmão. Então, é um conselho: ouça a voz de Deus, ouça para não pagar preço, ouça a voz de Deus para não pagar preço, ouça a voz de Deus. Deus usou o meu primo 9 ou 10 anos para mim, eu não ouvi. E diante de tudo isso, certa feita ela fez uma oração, a minha esposa. Diante de todas as brigas, de todas as contendas, ela fez uma oração.
E ela orou a Deus assim: Senhor, se verdadeiramente este homem é o homem que o Senhor escolheu para minha vida, eu lhe peço, transforma ele ou tira da minha vida e do meu coração. Deus ouviu muito rápido, amados. Uma fração de segundos, uma fração de dias, chegou o carnaval, diante do carnaval. No penúltimo dia veio essa revelação. E quando eu fui lá, já estava separado. Porque as separações eram demais. Foram tantas as separações. E todas as vezes que Satanás me separava dela, eu vinha parar no rio. E todas as vezes que eu acabava de fazer o que tinha que fazer, Deus no céu, acredite se quiser, olhava para mim e dizia assim: acabou, agora volta. Deus foi me dando corda. Até chegar o dia que ele disse assim: chega. Foi quando ela orou ao Senhor, o Senhor ouviu. E quando eu cheguei em casa, na casa dela no caso, separado também, que foi incontável as vezes que nós nos separamos. Chegou dias em que eu pegava o ônibus, dentro do ônibus mesmo já vivia aquela opressão diabólica, dizendo: vai pro Rio, eu ia pro Rio dentro do ônibus, eu já passando em Casimiro de Abreu, para aqueles que conhecem onde é que é. Deus falando no meu ouvido assim, diante de todos aqueles demônios: me ouça, desça agora. Eu desci em Casimiro de Abreu e retornei de volta para a região dos lagos. Quando ela orou no penúltimo dia de carnaval, eu cheguei lá e quando eu cheguei, eu disse assim: ó, Deus me deu uma visão contigo. E antes mesmo que você diga que não é para você ir, Deus já me deu isso e mandou te dizer que é para você ir. Vai acontecer isso, isso e isso hoje. Hoje. Não vou te segurar, não vou brigar, não vou fazer nada. Quando Deus está no controle da situação e que você entende isso, você descansa. Foi o que ela fez, descansou. Ela orou, entregou na mão de Deus e descansou. E Deus trabalhou de uma forma sobrenatural. Eu arrumei, saí. Estava finalizando ali o período ali do carnaval. Quando eu falei: não vai acontecer nada, tá no finalzinho do dia, a profecia era da carne, vou embora para minha casa. Foi quando, de repente, uma confusão me envolveu. Eu saí, mas já tinha me envolvido. Eu nunca fui de briga, nunca fui de contenda. Eu nunca fui nem pequeno, nem jovem. Nunca fui de bater, de apanhar. Nunca fui de briga, nunca. Deus gerou uma situação, Ele permitiu para que eu entendesse aonde é o meu lugar. Talvez você está vivendo situações por falta de obediência à voz de Deus. Ele já criou diversas situações para te fazer entender onde é o seu lugar. E você, na rebeldia, está fazendo cabo de força com o Espírito Santo. Chegará uma hora que Ele permitirá o pior. Por isso, abra os teus olhos, abra os teus ouvidos e entenda o que o Senhor está falando contigo aí. Eu não dei ouvido sair. E aquilo que Deus permitiu me alcançou. Aquele monte de gente.
Eu vi até paralelepípedo voando na placa. Eu falei, só pode ser uma legião de demônio, porque um homem não consegue pegar um paralelepípedo na mão e tacar numa placa de 3 metros de altura. E à distância, não consegue. Pedra de paralelepípedo é pesada. Quem conhece a pedra que eu tô falando sabe. Primeira coisa que eu fiz, que eu pensei, quando eu vi a situação formada diante de mim, eu fui tentar correr. A primeira e última palavra que eu falei foi o nome da minha filha. E a minha preocupação era a responsabilidade que Deus me deu para cuidar dela. E eu iria morrer naquele momento. E não iria criar ela como está escrito na Bíblia. Pais, ensina o caminho o filho que se deve andar para quando crescer não se desviar dele. Irmãos. Quando eu pensei, já estava no chão e a profecia era que eu tomaria um tiro nas costas. Quando eu corri, todo mundo passou por cima de mim, me atropelando. E quando eu percebi, eu tinha conseguido levantar, correr, fiquei escondido debaixo de um Fusca durante a noite toda. Foi aí que eu fui por dentro de um sítio, de volta para casa. Deitei no chão, de birra, de pirraça. Mas aí o Senhor me acordou com a lembrança da bala. Foi quando eu rapidamente botei a mão nas minhas costas e vi que não tinha nada. E o próprio Senhor disse para mim, a minha misericórdia dura para sempre. Eu disse, mesmo sem merecer, o Senhor me livrou do tiro. E estou eu aqui, Pastor Tiago, para poder te dizer que vale a pena servir a Deus. Vale a pena renunciar o pecado, vale a pena renunciar os atentos de Satanás para viver uma vida com Cristo. Porque diante de toda a vida que eu vivi, o Senhor permitiu uma situação para me sair de lá. Eu saí, vim para o Rio. Em um breve espaço de tempo, voltei para Cristo dessa forma. Eu vi por 3 vezes uma igreja. E na terceira vez que eu vi, eu falei para minha esposa, a gente vai visitar essa igreja. Aí visitei a primeira, a segunda, na terceira vez que ia visitar, era dia de domingo. Eu falei para ela, hoje, eu tô te avisando antes de sair de casa, eu vou retornar para os caminhos do Senhor. E independente do que aconteça, eu quero só voltar para Jesus. Eu tô te avisando antes para tu não tomar um choque. Porque a última coisa que passaria pela cabeça da minha esposa, eu retornaria para a presença do Senhor. Sabe aquele culto que tu quer que acabe logo para vir um apelo? Eu não queria saber de quem estava falando, de quem estava sendo pregado, eu não queria saber de nada. Eu queria que acabasse logo para me retornar para os braços do Senhor Jesus. E desde quando nos convertemos, nos casamos civilmente, que não foi fácil, eu vou contar para vocês o processo do casamento. Vou contar para vocês, se vocês quiserem mais vídeos como esse, comente aí. Eu vou contar agora o processo do casamento. Eu sei que tem muita gente que vive um processo, uma luta diferente no meio do casamento. Eu vou contar para vocês. Mas comenta, curte, compartilha, amém? Para não ficar muito longo o vídeo. Eu vou finalizando por aqui. E quero dizer para você, meus amados, que há uma solução para a sua vida conjugal. Há uma solução para o seu casamento. E o nome dessa solução é Jesus de Nazaré. Eu quero orar pela sua vida conjugal. Amém? Pai, eu quero entregar em teus caminhos todo aquele que me assiste nesse momento e chegou até aqui no final, Senhor. Ô Pai querido, eu peço que o Senhor abençoe esse casamento. Abençoa, meu Pai, essa vida conjugal. Meu Pai, que o Senhor possa desfazer toda a ação do mal contra a vida desse casal, meu Pai. Despedaça o jugo, quebra todas as armadilhas, tudo aquilo que Satanás vem tentando fazer para trazer destruição, separação. Eu te peço que haja amor, união
Eu te peço que haja nessa vida conjugal transformação como o Senhor transformou o meu casamento. Eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, visita ambos agora e que cessa hoje, acaba as contendas, as brigas, as dissensões e que haja paz, harmonia e comunhão em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Tchau.